Escola Bíblica 21 de março de 2023. Tema: Relacionamento com Deus. Assunto da aula: os outros. O texto áureo é o capítulo 25, na altura do versículo 40 do Evangelho de Mateus. Pedis, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nossa leitura em classe está no Evangelho segundo nos escreveu o apóstolo Mateus, o capítulo 25, do verso 34 ao 40, que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Adoeci, e me visitastes. Estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Introdução. Na aula passada fomos introduzidos a uma novidade no que tange ao que temos estudado, que é a função outro. Hoje prosseguiremos neste assunto abordando isso dentro das Sagradas Letras, de onde tais concepções foram extraídas. O objetivo desta aula é entendermos e nos aprofundarmos na compreensão do que é esta função nos termos do relacionamento com Deus. Este é um dos assuntos mais proveitosos no rumo deste estudo. Compreender o que vai ser tratado nesta aula é importantíssimo para se conceber um conceito sobre o amor de Deus e o amor a Deus. Ponto 1. O receptor. Nisso aprendemos que o outro é um receptor de toda a nossa influência ou emissão, sejam nossos pensamentos, sejam nossas palavras e ações. A função outro é ser receptor e receptáculo do que emite o eu. A convivência com os outros faz deles esse receptor da minha ação. E claramente, com ação estamos falando não somente de atos e atitudes, mas também de palavras e principalmente de pensamentos, porque é destes últimos que procedem os primeiros. Afinal de contas, você é o que você pensa e você é o que você pensa ser. Você é esse aí dentro que só você conhece, diz Jeremias. Deus se esquadrinha. Essa é mais uma premissa do relacionamento com Deus. E o que rege seu pensar, seu imaginar, ora seu querer. E então chegamos naquilo que faz você ser. Chegamos em algo que talvez você negue até para você próprio. Isso porque o ser humano busca de toda forma provar que seu querer não é querer, quando este é mau, por exemplo. Ora diz que é destino, ora que é instinto, ora que é incontrolável, ora que é por culpa dos outros, ora diz que é o que se pode fazer, ora que é demônio, ora diz que é vontade até de Deus. Tudo isso para não dizer que é sua vontade. Até mesmo essa fuga é sua vontade. E agora fomos ao mais fundo do homem, um lugar tão escuro que nem o homem sabe ou quer saber o que existe ali. E aí daquele que acender uma vela sequer nesse lugar será espancado até a morte ou até que não possa mais falar do que viu. Não seria por isso que Jesus padeceu? Ponto segundo. Os três. E essa função é exercida por três entidades em relação ao eu. A saber, o outro íntimo, minha noção de mim, porque eu posso me amar, me odiar, querer meu bem, querer meu mal, me desprezar ou me aprazer, posso me preferir ou me preterir. Acabo sendo um receptor de toda a minha influência, que torna a mim mesmo um outro íntimo. Também as outras pessoas podem ser receptores de toda a minha atividade, seja mental ou física, pois eu posso amar, odiar, querer o bem ou querer o mal do vizinho, do amigo, do colega de trabalho, do colega de escola ou faculdade, sem que se saiba disso. Esse é o próximo outro. Mas uma terceira entidade ou identidade também está na mira do eu, e agora estou falando de Deus, o último outro. Se
Se a função outro é ser receptáculo do que emite o eu, o próprio eu, sendo outro para si, o outro íntimo, se torna um receptáculo para si mesmo de todo o seu bem ou de todo o seu ódio. Cuidado, você está se vendo. Cuidado com o que você faz, pois é com isso que você vai lidar pelo resto da sua vida. Ponto 3. A pessoa além de mim, como já devemos saber, a função outro, é um eu além de mim do meu eu. Essa premissa nos revela que o outro íntimo é uma ilusão, pois eu claramente não sou outro além de mim. O outro íntimo é para mim e também tem como parte disso aquela intimidade que estudamos aulas atrás, a que se esconde por trás da vaidade, da aparência das coisas. Essa intimidade e sua consequente vaidade formam o eu para mim, o outro íntimo. Ponto 3. Parte A. O outro, o limite do eu. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Versículo 9. Aceitar que você não sabe o que o outro pensa é parte do crescimento natural, individual e moral do ser humano. Nascemos egocêntricos e à medida em que vamos crescendo, vamos percebendo que não somos o centro do mundo. E a maior evidência dessa realidade é exatamente o outro. A função outro nos revela que não devemos ser nem mesmo centro do nosso mundo interior. À medida em que vamos conhecendo outras pessoas, vamos nos diminuindo até que entendamos e reconheçamos nosso real tamanho e importância. Quando a Bíblia nos diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos, nos ensina que o centro gravitacional do nosso mundo interior não está em nós nem no outro. Deve haver um equilíbrio. Ninguém deve pesar demais nessa balança. Ponto 3. Parte B. O alheio, o limite do meu. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, versículo 17. Desde a lei já se definia esse limite. O que é meu, o que é seu, diz a criança brigando com um amiguinho. Desde aquela infância já se definia esse limite. Veja que a lei vai bem mais profundo. Ela corta nos pensamentos, pois a cobiça pode ser somente um pensamento. Jesus denuncia essa realidade. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27, 28. Ainda falando em cobiça, agora se vê que essa ocorre no coração, no pensamento. Portanto, olha bem onde Deus está olhando. Bem no seu coração. Ele é o que esquadrinha os corações. E digo, novamente, olhe para o que Deus está olhando. Pare de olhar para fora. Comece a esquadrinhar o seu coração para que na hora em que Deus o fizer, ele não o condene. Porque se nós nos julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 31. Certo discípulo perguntou a seu mestre: Mestre, o diabo sabe o que nós pensamos. Pois se ele o sabe, poderá usar isso contra nós, não é? Ao que seu mestre lhe respondeu: Filho, nosso maior risco não está em o diabo saber o que pensamos, mas sim em Deus o saber. Porque o diabo não pode nos condenar ao inferno. Deus o pode, e por causa do que tu pensas, poderá fazê-lo. 4. A unidade e a trindade. Quando Adão vê Eva pela primeira vez, diz: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis, capítulo 2. Versículo 23. Para o Adão prelapsariano, a mulher que Deus lhe dera não estava separada dele. Adão havia como uma unidade com ele, como o texto mesmo estabelece em seguida, e serão ambos uma carne. Versículo 24. Essa unidade também parte do pacote da imagem de Deus no homem, pois Deus é uma unidade composta, como era seu desejo que o homem fosse.
Esse desejo de Deus se expressa na verdadeira Igreja de Cristo e se concretizará no seu futuro eterno. Isso é a reparação da imagem no homem. Veja essa oração do Mestre, para que todos sejam um. Como? Tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 21. Mas, a partir do momento da queda, essa semelhança para com Deus se esfacela e tal imagem de Deus no homem se perde. Tanto que até hoje temos dificuldades em definir o que ela possa ser. Somos quase que como arqueólogos buscando vestígios de algo que já muito se perdeu. A última vez em que a vimos por aqui foi quando por uma breve vida viveu e padeceu entre nós certo jovem Galileu. Ponto 5. Desunião. Ao pecar o homem, acabou por separar-se do outro. O pecado afasta-nos de Ele e nos quebra. A culpa nos faz fugir do outro e até de nós mesmos e, por fim, fugiremos de Deus. Ponto 5, parte A. De si mesmo. Adão peca, se vê-no e se esconde de Deus. Ele já não está mais satisfeito consigo. Ele olha para si e acha que há algo de errado. Mas a única coisa realmente errada é aquilo que ele não quer encarar. O mal que ele acabou de cometer. Nisso o homem se separa de si mesmo e foge. Mas como é isso de fugir de si mesmo? Ora, não encarar a realidade, o problema real. Adão, você sempre esteve nu. Mas que sujeira é essa entre os seus dentes? O que você anda comendo? Ponto 5, parte B do outro. Adão, quando diz a Deus que a culpa era da mulher que ele lhe tinha dado, se divorcia dela, se separa dela. Já não era uma unidade com ela. Ela já não é, como disse, dos seus ossos nem da sua carne. Agora nós nem percebemos que somos aquela mesma unidade que agora cada um vive para si. E os que cumprem essa, se não morrem sozinhos. Ponto 5. Parte C de Deus, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e se escondeu Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis, capítulo 3, versículos 8. Adão separa-se de Deus, ele passa a ter medo do seu amigo. O homem agora está tão distante de Deus que já não se vê mais digno de permanecer na sua presença. Isso se vê desde aqui neste tenebroso momento, passando pelo povo se escondendo diante do monte Sinai fumegante, por Isaías com medo de morrer por falar o que não se deve, por Pedro depois de assistir à primeira pesca maravilhosa, até chegar em João na sua visão em Patmos, quando ele chorava muito, o terrível encontro entre a miséria e a maravilha, o encontro com a enfermidade da lei. Ponto 6. A reconciliação. Fato é que até Cristo, o homem miserável não pôde conceber de forma perfeita a misericórdia de Deus. Jesus é a razão de Adão não ter morrido logo depois de ter comido do fruto. O sacrifício vicário de Cristo é prova de que Deus não desistiu de nós e nos amou de tal maneira que propôs eternamente a si mesmo tamanho vitupério. E tudo isso para me reconciliar consigo, com os outros e também comigo mesmo, deletando a culpa e a autodepreciação, restabelecendo a unidade e me reconciliando consigo. Conclusão. Devemos sair dessa lição, entendendo a importância do outro na nossa vivência, sabendo que a função outro é exercida tanto por Deus quanto por nós mesmos, além dos outros, das outras pessoas. Mais adiante no estudo do relacionamento com Deus, chegaremos à conclusão de que essa função outro é a interligação entre as três entidades que a exercem. Dado que a relação com Deus demanda um bom relacionamento com os outros e por fim consigo mesmo, isso estudaremos na próxima lição.